Eu fiquei com uma dúvida da aqui, o número total de elétrons é o número de camadas que possui a eletrosfera de um átomo cujo subnível mais energético é o 5s1. Isso. Tá, só que aí se eu tivesse que dividir, eu iria até o 3d10, 4p6, aí depois 5s1, né? Que aí tira 9. Isso. Tem que gravar. É que assim, ó, como é que é o nome? Laís, só Vanessa, Laís. Esse mapa mental a gente já fez do místico, tá? Sim, eu mandei a aula no YouTube. Pois faltou só a gente corrigir essas atividades. Aí agora sim, aí a gente segue normal agora, tá? Sim. Não, tranquilo. Eu vou assistir a aula. Aí eu faço. Essa parte inicial eu acho que é bem de boa. Só a parte inicial. Pode começar. Posso começar? Está gravando? Tá. Exatamente. Não, é que nem ela. Olha quem é esse cara aqui? E eu, sim, esse cara cobra R$1.000 na consulta. É meu Dindo. Disse, que eu falo? Cobra R$1.000. Mas uma amiga minha me contando que ele fica 3h30 na consulta. Ele não tem hora. É. Se tu quiser falar com ele, uma vez, 4 horas. Cara, 4 horas a gente ficou esperando o cara sair do consultório, eu não aguentava mais. Cobra bem, mas também demora um monte. Vale a pena uns R$1.000 de consulta. Outros, se quiserem conhecer, Fábio Pinto é o nome dele. Ele é um clínico geral. Muito bom. A minha mãe pagou R$300. Tu já foi? Eu gosto até. 3 horas ele ficou falando com a minha mãe. Ele tava até dormindo na cadeira. Não sei que tinha um celular ali de cima, em cima da também. Bom, lá então, a número 1 ali, pessoal, que assim, ó, eu não sei, né, Laís, eu perguntei pro pessoal qual era o foco dos vestibulares, aí eles me pediram, era PUC, URGS e ENEM, né? Católica, tá? O FCM tem muito problema, né, da Federal de Santa Maria, que ele não tá na plataforma de provas. Tipo assim, tem que entrar uma por uma, e aí isso realmente eu não tenho essa disponibilidade agora, porque a gente está atolado para catar a prova. Tem como ter tanto vaga assim da UFC, como tipo assim, como voltou tudo branco e voltou agora, né? Pois é, eu até prometo, se a hora que eu tiver um tempinho, eu sento dar uma olhada. Eu posso ver a última prova e trazer a química. Não, é que esse é o problema. Não, eu não trouxe hoje. Não é isso aqui, tipo assim, eu gosto de pegar, baixar todas e separar por conteúdo, sabe? E aí, para a gente poder anexar junto a essas atividades. É que a gente tem uma plataforma, é o Super Pro e o Elabore, que a gente só coloca o conteúdo que a gente quer e o vestibular que a gente deseja. E já faz o download para tirar hora de todas as questões, como gabarito. Como os vestibulares da UFC são muito antigos também. Agora, vou voltar agora, depois de 10 anos. Pois é. Mas eu, assim que tiver um tempinho, eu vou botar essas questões. Vamos lá, então. Vamos começar com essa questão da católica, que fala sobre o número total de elétrons e o número de camadas que possui a eletrosfera de um átomo cujo subnível mais energético é o 5s1. Tem as duas possibilidades. Ou tu vais analisar a via da tabela periódica direto, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente trata de tabela periódica, é mais ou menos assim. A gente vai trabalhar isso hoje, tá? Ignorem só a descoordenação motora, mas... Então, você está dando de... vou colocar direto aqui as nossas famílias. Eu não queria saber desenhar a tabela periódica. Umas horas de contar. Porque para mim é um problema, porque eu sou virginiana e sou cravada nos toques, sabe? Então, o que eu faço? Eu tento ignorar o fato de estar tudo torto e nem nada. Beleza? Então, vou. Então, olha só. Se eu falar de toda a família 1, se eu fizer o Linus Pauling de toda a família 1, todos eles terminam em S1, tá? Todos. Então, só vai variar, no caso, a camada que ele tá. Tipo aqui, tá? Tem hidrogênio, tem o lítio. Aí tem aqui as camadas, né? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Então, o que vai mudar? Se eu fizer o Linus Pauling do hidrogênio, vai ficar 1S1. Se eu fizer do lítio, 2S1. Se eu fizer do sódio, 3S1. 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Então, eu podia olhar direto, tá? Então, tipo, todos os vestibulares, com exceção do Enem, tem tabela periódica na prova, tá? Católica tem tabela na da prova, então é mais Na tranquilo. Católica tem tabela? Tem. Tem. Aham. Não, Não, tem. Tem, Não sim. tem, não. A Católica tem. Tem. Online, adicionando, não tinha Tem, tabela não. na minha. Tem, é a primeira página. Depois, quando eu esperar para ti, eu te mostro o livro. Baixa aí, faça o download de minha prova de hoje. Bom, então eu posso ir direto. Terminou em 5S1, bom, é o vídeo. Pronto, vou lá, pego o número atômico dele e deu para aula. Tá? Ó, número atômico do vídeo, 37, que tamanho ele tá? Aqui, tá? Sim. Ou eu posso optar por fazer o Linus Pauling, né? Pegar o Linus Pauling e fazer. S1, um S1. Empolguei, um S2. Não tem a tabela. Eles não estão dando mais a tabela periódica. Tá, mas eles têm que dar pelo menos o subsídio, né? Pra fazer uma Tem. Sim, eles não tem tabela. Mas ele Não. tem que dar. Tá, eles dão, o tipo... subsídio na questão, então? É, eles dão na Foi, questão, né? mas não tem... É, mas não tem. Bom, você tem que ir esse Tabela vestibular, não porque ele é antigo, né? É. Esse aqui de 2013. Eles Eles são são obrigados. Eles eram obrigados. É, antes, né? É que agora não tem esse negócio da Católica que tu não pode fazer uma. Tu tem que fazer a questão obrigatoriamente quando tá nela Não. e aí não pode pular. Tem que marcar, mas pode pular, sim. Mas pode voltar? Pode. Ah, tá. É que hoje em dia eles Palhaçada. levam em consideração que tu vai colar. Eles não dão. Sim. Piano, Mas esse ano vai ser mais de novo. É, vem Dá. também. É. Daí, como é que te comprar em casa? Vai. Como é que te comprar? Redacão Redacão 203. 2013. Eles dependem da pessoa que está olhando na outra tela. Mas então, e como é que faz? Como é que eles vão saber que tu não acessou uma outra janela? E eles têm domínio total do teu computador. Isso aí não tem o que Mas fazer. eu já ouvi gente falando que tem um aplicativo, tem até um guri que está vendendo para exatamente isso, para te conseguir sair o programa não identificado. Que tu sai Mas tem da- um negócio também que se tu sair, pode sair da prova, alguma coisa assim. Acho que eu Não, Exato. não dá para sair da prova. Vamos lá, então. Não dá Que pra- tecnologia. Bom, eu posso fazer essa opção, tá? Tipo, 5 o vídeo, ou fazer o Linus Pauling total dele. Lembrando que eu não posso pular. O que mais acontece? É o pessoal pular do 4 direto para o 310, tá? Então não esquece de ir até o final da orientação da seta, tá? Então aqui eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 33, 37. O número é 37 e eu tenho 5 camadas de energia, tá? Pessoal, isso aqui se repete para a família 2. Toda a família 2 termina em S2. Só altera então a camada que eles se encontram, então 2S2, 3S2, tá? E assim por diante. Todos esses aqui, então, da terceira família até a 12ª, todos eles terminam no subnível D, tá? Então, aqui a gente tem que somar camada de valência com o subnível mais energético, tá? Então, somando os dois, tem que dar a exata família que eles se encontram. Então, toda a família 3 tem que terminar em D1, tá? Então, tu vai pegar... Porque, olha só, vou pegar o menor deles, tá? Vou pegar aqui o Scândio 21. Eu vou fazer o Linus Pauling dele, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 21. Todos esses aqui, da família 3 até a 12ª, todos eles terminam no subnível D, tá? Todos eles terminam em D. Então, só que o que vai mudar é a família que ele tá. Todos eles têm o S2 como camada de valência, que é a camada mais afastada, tá? Todos eles têm o S2 aqui. O S2 aqui, tá? O que acontece? Todos eles terminam em D, que é na camada anterior, né? No caso, que é a penúltima camada. Então, quem está na família 3, o valor que soma com 2 para dar 3 é 1. Aqui.
O valor que tu soma 2 para dar 4 É dois. é 2. Aqui é 3, 4 e assim por diante, tá? Então, esse somatório aqui tem que dar exatamente a família que ele tá. Tá? Então, todos eles, ó. Aqui tem S2D1, S2D2, D3, D4, D5. Todos. Só vai variar o quê? A camada que eles se encontram na tabela periódica. O mesmo ocorre para os metais de transição externos, né? São esses que estão aqui embaixo. Só que ao invés de terminar em V, todos eles terminam em F. Só que agora está na antepenúltima camada, né? Ou, no caso, a camada anterior. Só deixa eu mostrar para vocês, tá? Esse aqui era os metais de transição externos. Eu sempre confundi os externos com os internos quando eu estava no ensino médio, né? Porque eu via esses aqui do lado de fora, isso na minha cabeça, eles estavam externamente, né? Na tabela periódica. Mas hoje, eu sei que para a camada ser mais compacta, era para ser mais afastado e essas famílias estarem mais afastadas, né? Só que para compactar e caber numa única folha, eles colocaram tanto a série dos lantanetes quanto os actinides aqui do lado de fora, tá? Mas eles são, então, os internos. Todos os internos terminam em link, tá? E eles continuam nas mesmas famílias. Família 3, 4, 5, 6, a mesma coisa. Então, toda aqui na terceira família, eles terminam em S2, F1, tá? É a antepenúltima camada. Somatório tem que dar 3. Aqui na quarta, é S2, F2. E assim por diante, tá? Aqui, pessoal, todos eles terminam a distribuição eletrônica em P, todos, tá? Então, aqui, ó, vai terminar em S2P1 e o somatório tem que dar 3, referente à antiga família 3A. S2P2 e assim por diante. Aqui o que é zero, lembrando vocês que é o único que não vai terminar com 8, vai fazer uma múltipla camada, porque não vai ter 2, não tem tudo isso. Beleza? Tranquilo? Deixa eu concluir. Claro. Aí são alguns que Olha, ninguém lanterna mesmo. Eu tenho rosácea. Ah, E como é que eu comi aqui? Como é que resolve? Eu uso, tipo, sabonete. Aqui fica muito vermelho. Sabonete especial, tudo mais para pele sensível. tudo bem? Tudo. Pode pagar. Posso? Então é assim que eu sei onde está a família, tá? Se vocês não se tiver o recurso da tabela periódica, é mais fácil. Se não tem, faz o Linus Pauling, tá? Eu sempre recomendo o Linus Pauling, porque a gente tem que se preparar para o Enem mesmo, né? Então é mais fácil a gente localizar os elementos na tabela pelo Linus Pauling, ó. Eu sei que ele está na quinta camada, né? O bicho está na quinta camada. E eu sei o número atômico pelo somatório dos elétrons, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal. É só lembrar do 100, 100 pão, 100 pão dá fome. Tá? Vamos lá. Quando eu tive dificuldade de apagar o quadro, tinha que dar um rubor. Uma vez eu peguei uma... Não, essa caneta aí é permanente no vídeo. Ah, chegou. Uma Aqui, vez... ó. Luiz, pega aquele negocinho ali. É Peguei- pra... Peguei me deram uma caneta que era permanente, eu risquei todo o quadro. Quando eu fui apagar, não apagou nada. E eu comecei a passar álcool, sulfei, que o álcool não saía. Mas Aqui, o álcool estraga, né? estraga o quadro. sabe? Isso é limpador de quadro mesmo. Pra facilitar. Se ela descobre que ela paga com algo, ela te Não, mas ela me falou, né? arranca a tua cabeça. Aí, olha aqui, ó, apagou bem melhor mesmo. Chegou a me dar um pânico. Sabe como é que eu arrumei o quadro? Sabe como eu arrumei? Eu tive que passar a canetinha por cima e apagar em seguida, passei por tudo. Cada letrinha, assim, eu passava e conseguia apagar. É porque dissolve, tipo, a... O semelhante dissolve o semelhante. Nada como ser química, né, gente? Os elétrons de valência, eu pego... Elétron de valência da camada de valência, que é a mais afastada. Tá, mas... Aí eu olho em consideração o número que está na frente ou o S e o P? Os elétrons, ele quer. Tá? Então, Onde aqui, ó. falando? Deixa Tipo eu ver. assim, ó. Pra eu saber qual a camada de valência, no caso... A camada de valência é sempre a última. Então, é aqui, né? essa aqui, 3 assim. Tá. Assim. Tá, é isso. A mais afastada. Vou dar uma enxugada, talvez, no pano, né? Pode ficar com produtos, talvez. Não dá nada. Eu vou evitar falar que a gente não pode gravar. Não, foi passado álcool no teu prato. Mentira. Ai, para. Deus, Olha,
Tá, Ela cara? tem mais Olha, Ah, você vai virar meme no YouTube daqui a pouco. Eles nem É. acham essas gravações. Não é para É público, tá público ali. Eu vi isso. Tá certo, eu falei com o Roberto. Claro que sim. Sim, nós estamos falando. Vai seguir a aula. vai ser. vamos lá então. Então, Essa substância a seguir aqui, ela é muito interessante, eu gostaria de conversar com ela com vocês, né? O carbonato de cálcio é uma questão muito comum. Tá, peraí, a 1 é qual então? É aí, É aí. 37,5. Isso. Não, capaz isso. Então, assim, ó, a número 2 fala sobre uma substância chamada carbonato de cálcio, que é indicada para prevenção e tratamento de deficiência de cálcio no organismo humano, né? Quando o cálcio está na forma ionizada, que é o cálcio mais 2, apresenta respectivamente, tá? Outra questão da católica que necessitaria de tabela ou de subsídio para a resposta, No tá? caso tem 20 prótons. Então, o cálcio, E o número atômico é 20 também. ó, o cálcio, a massa dele, sim, a massa é 40, o número atômico é 20, e aqui mais 2. Só para vocês saberem, o carbonato de cálcio é uma substância presente não só nos dentes, como nos ossos, tá? E é o mesmo cálcio, é o mesmo sal presente nas rochas, nas pedras, tá? Isso, é o calcário. É a matéria-prima para produzir cal, tá? Cal virgem, que é o óxido de cálcio. E eu não sei, não sei se é por causa da grande utilidade que é uma todo base, né? Tipo, é usado para melhorar o solo comunitário. solo, isso, ele é bom porque ele é alcalino, tá? Ele é alcalino, então é uma substância básica, o SN7, que ajuda a alcalinizar o solo, porque em solo ácido não se desenvolve nenhum tipo de plantação, né? É ruim a plantação em meio ácido, e é utilizado para isso. Então, por isso que a gente usa muito casca de ovo, tá? Para alcalinizar o solo, porque o ovo é rico nesse sal, tá? Só para vocês entenderem, e eles vão te cobrar isso, em todos os anos, isso, tá? O carbonato de cálcio. Então, o que que acontece? Ele quer saber prótons, então eu sei que o número atômico é sempre igual ao número de prótons, né? Que é 20. Tá? Ele quer saber também os elétrons. 18, né? Lembra CPP, o CAT positivo perde elétrons. Tinha 20, perdeu 2 para 18. Ele quer saber qual é o número atômico. O número atômico 20. é 20, tá? Então, a letra E. E. De novo, né? Ok, vamos lá então. O número de elétrons do cátion X mais 2, tá? O número de elétrons desse cátion de um elemento X é igual ao número de elétrons de um átomo neutro de um gás nobre, tá? Vou colocar G aqui de gás nobre, bem? Esse átomo de gás nobre apresenta o número atômico igual a 10. E número de massa igual a 20. Tá? O número atômico do elemento X é... E aí? Esse aqui, que é desse, tá? É 8. Não, Tá, peraí, não. vou lá. Ó, o número de elétrons do X mais 2, tá? De elétrons é igual a esse. O número de elétrons desse aqui é 10, tá? Então esse aqui também é 10. Meu Deus. Bem? E ele já perdeu 2. Então é 12. Sim, ó. É 12, perde 2. Deu, né? Fica 10. Tudo bem? Mas é bem, eu entendo que fazer inverso, fazer o contrário é mais difícil. O nosso cérebro, porque ele não foi treinado para isso. O nosso cérebro também foi treinado para sempre achar a resposta correta. E quando eles mandam a incorreta, a gente não está acostumado. Então, fazer o processo inverso é um pouco mais complicado. Então, não fique preocupados, tá? Tá, sempre que vier, tipo, um elemento X, sempre já vai ter descontado o menos 1, menos 2 ou Sim. mais 2? Isso. Tá. Vamos lá, então. O átomo do elemento químico do qual se originou com o cátion trivalente, tá? Ó, o átomo do elemento químico do qual se originou, tá? Então, vamos chamar ele aqui de X e aqui de X mais 3. Um cátion trivalente. Então, se é cátion positivo, trivalente 3. Então, ele tem 78 elétrons e 123 nêutrons.
ele tem número de massa e número atômico respectivamente. Ele quer saber, então, qual é o número de massa e qual é o número atômico, certo? Vamos lá, então. Sempre boa. Quantos elétrons, então? Qual é o número atômico, na verdade? Se ele já perdeu 3? 81. E qual é a massa? Como é que eu obtenho massa? Qual é a fórmula? Eu chamo de apnico, tá? Eu tenho problemas em decorar, não sei decorar. Então, eu faço essas frasezinhas, que é as maneiras que eu memorizo. Apnico, tá? Então, porque aí eu sei que massa é prótons e mesênios, tá? Então, se eu quero descobrir massa, eu já tenho prótons, que é 81, já tenho nêutrons, que é 123. Tá bem? 204. Outro lugar? 204. Apnico. Vamos lá, então. Próxima. Qual das configurações eletrônicas a seguir representa um elemento químico que adquire a configuração de gás nobre ao se transformar em um cátion bivalente? Bom, essa tu não sabe nem fazer, tá? É só olhar as alternativas. O que é, pessoal, configuração de gás nobre? O que é? Toda a família... Ele tem acho que é converte, né? Cada camada Isso. tem um número. Vamos fazer um pequenininho. Deixa eu ver. Vamos fazer neônio, tá? Neônio é número atômico é 10, né? Então, só para você ter uma ideia. Quando a gente faz o linosfalo, por que eu não vou fazer do gás hélio? Porque o gás hélio, o número atômico dele é 2, tá? E ele é exceção à teoria do octeto, tá? Então, porque ele só tem 2 elétrons, então ele não tem como ter 8 elétrons na última camada. Então, a regra do octeto diz que, para que um átomo seja estável, ele precisa de 8 elétrons na última camada, né? Ou seja, ele tem que ter configuração eletrônica igual ao do gás nobre. Porque ele não, como ele é estável, ele não reage com ninguém, tá? Então, olha só, o neon, que a gente adora, o neon, ou neônio, como é o nome oficial. A configuração eletrônica dele, ó, de todos eles, né? É S2, perdão, P6. De todos, tá? De todos da família 18 tem S2P6. Então, ele quer saber qual deles que perdeu 2 e teve uma configuração eletrônica igual ao gás nobre. Não, CS2P4. Não, mas ele vira um cátion equivalente ao. Sim, então, mas se ele perder 2, ele vai ficar 3P2. Ele não vai ficar com os 8 elétrons na última camada. Qual é a única opção que ele vai ser um cátion equivalente? Vai perder 2 e vai ficar com 8 elétrons na última camada. Eu fiz como se ele tivesse perdido. Entendi. É a. É a letra A. Tá? Ele perde aquele 4S2, né, como ele é um cátion bivalente, e aí vai manter o S2P6, que é idêntico ao gás nobre. Tá? Tudo bem? Para se tornar um cátion bivalente, então sempre vai ter que ter 8 no final. E aí vai perder. Não, o cátion bivalente é quando ele tem 2 elétrons na última camada, ele vai perder. Tá. E a pergunta é, qual deles vai perder 2 elétrons e vai ficar com 8 elétrons na última camada? Que é idêntico ao gás nobre. Tá? Essa era a pergunta. Bom, agora, a 6. Tá? Eu sei que eu falei com vocês que eu mandei sem ontem, mas para vocês terem feito antes, né? Não, essas atividades vocês já tinham semana passada. Mas as dessas, eu acabei terminando só ontem de noite para mandar. Tá? Mas agora, é que domingo passado, eu só dei domingo para trabalhar, né? Em computadores, coisas assim. Só que domingo passado estava muito bom, estava muito quente. Eu fui para a praia, era 2h30 da tarde, voltei às 10h30 da noite. Não queria vir mais embora. Bebeu bastante. Oi? Bebeu bastante. Só se foi chimarrão, né? Não posso beber. Né? E aí eu fiquei tarde lá, aproveitando com as crianças, tomando banho. As crianças na água, na casa da lagoa. Pela água podre, mas foi só os tetinhos que eles mexiam, não tudo bem. Vamos lá, então. Mas agora eu vou tentar antecipar sempre, tá? Mais antecedência. Para a próxima. Os números atômicos abaixo representam elementos químicos com o mesmo número de elétrons de valência. O que é elétrons de valência? É elétrons da mesma camada, tá? A mesma quantidade de elétrons da mesma camada. Ou, tem duas opções. Se tu tem tabela, vai na tabela e tu vai ver quem está na mesma camada, certo? Se tu não tem tabela na hora da prova, faz o linosfalo de todo mundo e verifica. É o que a gente vai fazer agora, tá?
que eu estou preparando vocês também para o Enem, então a gente vai avaliar pelo menos. Bom, analisando o número 1, número atômico 17, que é o átomo de cloro. Hum. 2, 4, né? Então, eu tenho 10, 12, com 5, 17. Repara, então, que o átomo de cloro tem 7 elétrons na última camada, que é o que ele quer. Quem tem a mesma quantidade de elétrons na última camada. O número atômico agora é 26, tá? Vamos fazer o Linus Pauling do 26. 2, 4, 10, 12, 18. Ah, sim. É opcional. É que eu gosto de ver a última camada. né? Eu não sei por quê. 10, 12, 18, 20. 20, 26. Então, aqui na última camada, eu tenho apenas 2 elétrons, tá? Se te perguntasse elétrons no subnível que tem mais energia, aí seria o D6, tá? O subnível mais energético é sempre o último na distribuição. Tipo, o 3p5, o 3d6. Esses são subníveis que têm mais energia. Já que o Linus Pauling, ele está organizado em ordem crescente de energia. É de menor a maior. Isso quer dizer que o primeiro tem menos energia que todos e o último é o que tem mais energia. Tá bem? Vamos então para o nosso número atômico 35. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Já achamos a resposta. Então, na última camada tem 7, exatamente como o primeiro, certo? Só que se perguntasse do mais energético, nós teríamos apenas 5, tá? Então, fica 1 e 3. Isso, assim. Essa aqui é bem interessante, tá? Da URGS, então. Como eu disse para vocês, a gente tem um aplicativo, né? Onde a gente só coloca ali e eu pego todas, tá? Todas as questões que vocês tiverem interesse, tá? Então, claro, essa aqui é bem antiga, mas bem antiga mesmo. Mas tá, vale a pena a gente dar uma analisada. Então, ele diz o seguinte: comparando-se a posição dos elementos neônio e fósforo na tabela periódica, tá? Então, só para você ter uma ideia. Na tabela periódica, mais ou menos, o fósforo é aqui, na família 15, né? E o neônio fica... Deixa eu analisar uma coisa. O neônio fica na mesma camada. Não fica. Nossos pais assam. Analisa até essa... Você tem de cor essa coisa. Tá. Ok, então vamos aí, analisa. Bom, a gente não estudou ainda as propriedades periódicas, né? Que é o potencial de ionização. Mas como no sistema intensivo, você já deve ter analisado as propriedades periódicas, tá? Mas como não era a resposta certa, eu deixei mesmo essa questão, mas igual, vou revisar com vocês. Potencial de ionização, quanto mais perto eu tenho, né, no meu gás hélio, maior a energia necessária para que meu átomo se torne um íon, certo? Então, quanto mais perto do gás hélio, maior é o potencial de ionização. Ou seja, o neônio, né, é o que tem maior potencial de ionização. Tá? Então, diz ali, ambos apresentam praticamente o mesmo potencial de ionização. Não, não é o mesmo, o neônio é maior. Tá? Bom, o neônio apresenta menor número de elétrons no último nível de energia. Bom, no último nível de energia, o neônio apresenta 8 elétrons na última camada. E o fósforo, família 15, apresenta apenas 5. Tá? Então, o neônio apresenta maior número de elétrons na última camada. Como é que tu sabe? Família 18, gente. Família 18 tem 8 elétrons na última camada, depois dessa lugar zero. Família 15 tem 5. Tá? É sempre o último valor. Porque antigamente a gente tinha uma divisão na tabela periódica de A e B. Era 3A, 4A, 5A. Então, a gente dizia, tem o mesmo número de elétrons que a família que ele está. Então, a família 3 tem 3, 4, 4. Mas agora, como a contagem da tabela periódica é de 1 a 18 direto, você já sabe, 13 tem 3.
né? Ele é a última camada. 14, 4, 15, 5, 16, 6, tá? Bom, vamos lá então. O fósforo apresenta elétrons distribuídos em um maior número de níveis energéticos. Olha só, aqui só tem quantos níveis energéticos? Camada 1, camada 2 e camada 3. Quantas camadas de energia tem o neon? Tem 2. E o fósforo? 3. Então tá certo. O fósforo tem o maior número de níveis energéticos, tá? Ali embaixo, na letra B, só está falando sobre elétrons celibatários ou desemparelhados. Por que eu resolvi falar isso para vocês? Caso apareça, eu quero que vocês estejam aptos. Não, assim, só para tu entender isso que eu vou fazer para ti. Pode confirmar o número atômico do fósforo é 15. É 13, não. Isso. Eu sou 13 qualidades. São 3 desemparelhados. Então, ó, agora entendi que eu tinha captado a informação. Bom, olha só, o fósforo, ao fazer a linha no dele, fica 2, 4, 10, 12, 15, certo? Então, claro, no subnível S, o orbital dele está completo, ou seja, ele não é um celibatário, ele está em par, tá? Em par edelhado, que a gente chama, tá? E aqui no subnível, no orbital P, perdão, são 3 orbitais, certo? Então, se tu tens 3 elétrons, todos eles celibatários, tá? Ou seja, eles não estão em pares, estão desemparelhados, tá? É isso que ele fala, ó. Menor número de elétrons celibatários, desemparelhados. Não, porque a gente tem maior número de elétrons desemparelhados e o neônio tem todos eles E o emparelhados. número de qualidades que tem o número de ligações que o átomo faz, né? Que ele precisa fazer para estabilizar isso. Porque está na família 15, então ele tem 5. Então, para completar o quinteto, ele tem que fazer 3 ligações. Isso é exatamente esse termo. E já o neônio não, né? Ó, 2, 4, 10. Tá todo mundo em par. Ó. Aí tu me pergunta, por que tu não coloca par aqui? Então coloca 2 aqui, 1 aqui. Porque a gente tem que distribuir os elétrons ali dentro, tudo para cima primeiro, que é onde ocupa nível de menor energia, e depois tu volta da esquerda para a direita, tudo para baixo, tá? Gente, eu só não quero ser chata, se começar a falar, vocês não entenderem nada, me sinalizem, tá? Eu fico nervosa, eu fico com bastante crise de ansiedade. Quando eu falo assim... Bom... assinar, então, verdadeiro ou falso. Tá, essa aqui já é um pouco mais nova, né? 2019. Isótopos têm propriedades físicas iguais. Se eles têm o mesmo número de nêutrons, mas têm prótons diferentes, massa diferente, nada a ver, tá? Então, a primeira linha é falsa. Os isobaros têm propriedades químicas iguais, só tem a mesma massa, mas o resto é tudo diferente, então não tem igual. Tá? Isótopos são isótopos é o mesmo número de prótons, ou seja, é o mesmo elemento, né? E ali diz, tem propriedades químicas iguais, eu nem diria igual, né? Eu diria semelhante, né? Mas, tá, considera-se verdadeiro. E isóbaros de elementos diferentes têm necessariamente um número diferente de nêutrons. Eles só têm a mesma massa, tá? Então, o número atômico é diferente, então o nêutron vai ser sempre diferente. Isso. Tá? Pronto, aqui foi de boa. Pronto, fazer. A única que não foi tão de boa foi a 7. Sim, é. E tinha muita informação que tu E não... mais antiga também. É. Não... Mas tinha muito... Mas eu achei... 95, agora 30 anos da casa. Mas aqui, sabe por que eu resolvi colocar? Vamos na dica da... eu resolvi colocar porque tinha muita informação interessante. Tipo, muitos detalhes da... Vai. Não, mas ajuda muito. Demais. Olha só. Essa aqui também achei bem interessante, não mesmo não sendo tão nova, mas eu achei também interessante. Dessa da URGS 2017, né? Falando sobre a massa atômica. Gente, é comum, inclusive, eu trabalho mais de 10 anos com química, eu vejo
e vários vestibulares renomados, tipo ITA, confundindo o número de massa com massa atômica, tá? Então, não é a mesma coisa, tudo bem? O número de massa é específico para o alimento, e a massa atômica é aquela média que eles fazem de todos daquele mesmo alimento químico, que é feito uma média, tá? E a média que é colocada na tabela periódica, tá? Por isso que é um valor fracionário, tudo bem? Então, olha só. O mesmo exemplo que eu dei para vocês na última aula. Nós temos o nosso hidrogênio mais abundante, que é o da nossa água, que é o que se chama prótio, né? Nós temos o deutério. Esse tipo de hidrogênio, que tem uma massa a mais, é chamada de água pesada. Eu lembro que eu peguei uma prova que eu me assustei que tipo tinha D2O, né? E aí eu procurei a letra B na tabela periódica e não achei, aquele achei muito estranho. E só chutei por sorte, acertei, tá? Porque eu não fazia nem ideia. O nome desse primeiro hidrogênio se chama prótio e o nome desse segundo se chama deutério. Por isso o D2O, que é uma água pesada, usada em reator nuclear para esfriar o reator e evitar um acidente, tá? E é claro, D2O nunca achar na tabela periódica que não tem, ele só representa a letra H. E a gente tem o trítio, que é aquele hidrogênio que tem a número de massa igual a 3, tá? Então, só para vocês entenderem, eles têm o mesmo número de prótons, porém, diferentes massas e diferentes nêutrons, tá? Bom, estou perguntando ali. O 87,621 é o valor fracionário, o que se deve à massa dos elétrons, que massa de elétrons tem a ver, né? Ao tamanho irregular dos nêutrons, a presença de isótopos com diferentes números de nêutrons. Então, ó, isótopos tem mesmo número de prótons com diferentes nêutrons, tá? Então, letra C. Tudo bem? Bom, a próxima ali da URGS também, né? A URGS oferece tabela periódica, fiquem tranquilos, tá? Ele está perguntando qual é a série isoeletrônica. Conforme a gente viu na aula passada, é aquela que tem o mesmo número de elétrons, tá? A gente só pode comparar um átomo neutro com um estado iônico, tá? Ou dois em estado iônico. Vamos lá, então. Cheio de boa. Vocês chegaram a fazer número 10 ou nem tentaram? Ah, não, mas a gente pode... Eu vou dar um número todo para vocês e vocês passam, pode ser? Só para a gente poder treinar. Então, eu vou ver de todos ali desse... O alumínio, o número atômico é 13. Do silício, o número atômico é 14. Enxofre, o número atômico é 16. Agora eu sei, né, Luiz? Como uma professora não sabe, confundir você, entendeu? Agora eu não posso errar. Luiz, não deixa eu errar. Ah, não, pulei o oxigênio. Trabalheira dá pra fazer isso, né? Aham. 10 minutos, tá certo. Valeu. Toma, né? Cadê? Mas dá trabalho.
Esse barulho? Quanto vocês já tomaram de água hoje? Tu, Carol? Geralmente eu tô em aquela garrafa de 2 litros, eu tomo uma por dia, e mais isso aqui que eu vou tomando. Hoje eu pequei um pouco na É, também. Como ela estuda no Flame, Miguel, o que eu mais fazia é tomar água. Sim, Ah, eu em cada intervalo de aula Eu pegava água e Nossa, aqui no nosso lugar é muito ruim. Rodar no terceiro. É péssimo, horrível, né? É horrível. Eu já voltei lá de cima. Eu já voltei a 1 minuto e pouco. É horrível. Não, É não, sério? eu voltei. Nossa. Sim. Mas lá de cima era tribom, que aí você ia bem falado bem rápido. Só que a gente vai. Aí tem que descer lá embaixo. Sim. E tu, Luiz? Olha, nem como. Mas é bastante? É, bastante. Eu tenho uma mãe com uma paralisia cerebral por causa da falta de água. Nossa. Minha mãe é vegetativa. Os rins pararam e aí o cérebro tentar fazer o rim voltar e parou para dar energia para o rim voltar. Ela fica no hospital? Direto? Não, ela tem, a gente tem uma UTI móvel. Cuidado 24 horas, né? Sim. E aí, tudo por falta d'água, ela é muito teimosa, né? Ela tomava chimarrão e dizia que era água. Nós mães, a gente falava, não é água, é pequenina, isso desidrata, tem que tomar água também. Aí, assim, eu quando muito era um copinho d'água. E por último, eu já tava super uma água de seringa nela. Ela, de birra, assim, sabe? Tá idosa, né? Ela encheu a cor da falta. Não, mulher. A minha mãe não toma nada de água e ela toma chimarrão o dia inteiro. A minha mãe também. Meu Deus. Eu tomo bastante água, o problema é meu pai. Meu pai bebe muito, fuma muito e não toma água. Que judiaria, né? A gente sabe pra onde. Imagina, a filha querendo medicina ainda, deve ser terrível. Eu vim da minha avó. A minha avó foi diagnosticada há 3 meses atrás com enfisema pulmonar. Aí eu fui com ela, porque a minha mãe e os outros 2 filhos largamos de mão. Não tem mais, porque elas só vão pra matar eles, né? Aí eu levei, chegou os exames, o médico analisou, e aí eu fiquei, tipo, no canto. Aí ele explicou pra ela o que ela tinha. Ela disse, doutor, o que eu tomo pra tosse? Aí ele olhou pra mim e disse assim, tu quer ser médica, né? Responde tu. Aí eu fiquei, tipo, eu respondo mesmo? Eu digo pra ela, tu não toma nada. Ela disse, como assim? Ué, o que tu tem não tem cura, tu só tende a piorar se tu não parar de fumar. Mesmo se ela continua fumando. Agora ela tá com... daquele jeito. Ah, tá louco. Que dó, né, velho? A prima minha achou uma dentadura no cesto do supermercado. Ah, não. E era mentira. Putz. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Bom, quero saber de vocês. Qual você chora? Boa. Tu, Luiz? Eu não tinha. Ah, tá. Eu peguei agora. Tá. Eu não fiz, mas é isso, eu conheço colegas. Não vai. Eu achei. Eu tô Tá, então vamos. Aqui eu tenho 10 elétrons. Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 18. 18. Aqui eu tenho 36. 36. 10. 18. 18, tá? Se batem, então, elas devem para ele, tá bem? Tá tranquilo fazer minhas para vocês, né? Sim. Com a última ali, então. O planeta QNOS, os elementos químicos são idênticos aos nossos, com nomes diferentes. Os cientistas desse planeta acabaram de descobrir um elemento por eles denominado de incógnito, que tem, entre suas características, tendência a perder 2 elétrons ao formar compostos. Quem tem tendência em perder é sempre cátion, tá? E quem perde 2 é sempre a família 2. A família 1 perde 1, a família 2 perde 2, tá? Núcleo com quantidade muito maior de nêutrons em relação aos prótons. Então, olha só, eu já vou tirar o nióbio, né? E selênio, escândio, que não são na família 2. Os 2 únicos que são na família 2 é bário e cálcio, tá? Tá, mas e agora? Como é que eu escolho entre bário e cálcio? Pode me dizer aí, Manu, qual é o... Eu sei que a massa do cálcio é 20, o O do bar é 56. 56 é a massa? Não, a massa é 137.
Tá. Então, olha só, as duas únicas opções que eu tinha na família 2 era bário e cálcio, tá? As duas únicas. Mas ele quer saber quem tem um grande número, uma grande diferença no número de nêutrons. Então, uma grande diferença só pode ser o bário, que aqui a diferença é pouca, né? Tá bem? Bom, pessoal, uma outra coisa que eu... Só não pode ser E por causa que não é uma grande quantidade de flor. Em qual? Na 9. Não. Não pode ser letra E. Ah, tá. Não, porque na verdade está perguntando. Ele está te perguntando o motivo pelo qual a massa atômica é pressionada. Por que é 87,621? É isso? Por que essa fração? Por que esse número quebrado? É por causa daquela média dos isótopos, tá? Tudo bem? Tá. Bom, pessoal, eu queria saber de vocês como é que vocês estão na parte de radioatividade. Eu não lembro a ninguém daqui comigo. Ah, tá. Fico procurando. Comigo, eu vou passar. Alto. Eu sei, eu pelo menos sou. Eu sei a parte do. Tá de falando diferente, uma de quando a vida. gente pode encomendar uma pizza para comer aqui de noite? Falando de comida. Mas gordo é isso aí. Que dia ficaria bom, será? Ai, na sexta-feira, uma boa pedida. Ah, A gente vai fazer na hora antes de ir embora, a gente já pega um refri, Pode ser? Tem geladeira aqui, né? a gente já faz um... Pedir pelo iFood? Hã? Pedir pelo iFood? Não, pedi diretamente com ela. Não, o melhor é o marido dela, né? Diretamente? Ela tava de ontem. Que ele... ela disse assim, faz um vídeo da pizza, que geralmente a gente nunca vende uma doce com 2 sabores Tem outras doces. informações aí? Tem. Eu chamo... Não, eu pedi uma salgada com 2 sabores e uma doce com 2 sabores. Ele apagou. Ele mandou vídeo dele gravando a pizza e fotos em alta resolução. Me manda as informações aí que eu quero. Deixa eu ver se tá aqui. Qual é o número deles? Pode mandar todas as informações de aqui. A gente foi buscar, né? Mas aí vai na minha casa seria R$15. Que pizzaria é? Da professora de biologia. Nunca nem vi. Quem é a prof? A Júlia. Não conheço. É tribô. Eu queria... Como é que a gente faz para... PowerPoint? Não, eu quero saber... Projetar. Não, como é que a gente tem que gravar a projeção? A gente tem como espelhar a tela? Ou Não. ele vai gravar dali? Ele vai gravar ali. Tá. Show. É o da... Esse tá. Sim. É rapidinho, tá? Se for dar oi pra eles, que eles te mandam todas as informações. Perfeito. Ou gás. Torto. Da hora, torto. Bom, eu trouxe essas informações aqui porque eu gosto de mostrar para vocês os tipos de radiação, tá? E também tem, os números atômicos deles são muito altos. Então, eu já trouxe para facilitar a nossa vida, tá? Em primeiro lugar, gente, como é que funciona a questão da radioatividade? A radioatividade é uma questão natural, tá? Os nossos átomos, eles já nascem com essa tendência, então, em fissurar o seu núcleo, naturalmente, e emitir uma grande quantidade de energia, tá? Então, o nêutron vai sair dentro dele e vai atingir outros átomos, tá? E começar a nossa reação em cadeia. Então, gente, nós temos essa ocorrência com número atômicos acima de 82, tá? E, então, através de uma reação chamada de reação nuclear. É um tipo de reação que acontece na região do núcleo. As demais ligações químicas, metálicas, covalentes, iônicas, acontecem a nível de eletrosfera, tá? Aqui a gente está falando de reação nuclear. Bem, o que acontece dentro da massa e os prótons que ficam na região do núcleo, tá? Bom, vamos lá então, pessoal. Quais são os tipos de radiação? Nós temos 3 tipos, tá? Vou colocar aqui do lado. Nós vamos começar com a radiação do tipo alfa. A radiação do tipo alfa, pessoal, nós temos então 2 prótons e 2 nêutrons. Isso quer dizer que a massa é 4 e o número atômico é 2, tá? Então, ele vai ser jogado em alta velocidade e vai se chocar com outro átomo para fazer esse tipo de reação, tá? Então, a representação da partícula alfa é assim: massa 4 e número atômico 2. Eu também posso projetar a massa aqui do lado direito, mas isso indifere, tá? Bom, o que acontece com esse tipo de radiação? É uma radiação extremamente frágil, tá? Ela não vai passar pela pele humana, tá? Só você ter uma ideia, né? Ela é detida por uma folha de papel.
Então, o que que acontece com a massa quando ele emite uma partícula alfa? A massa do urânio, por exemplo, do urânio 238, ele vai perder 4 unidades de massa atômica, ó, perde 4, e 2 unidades de número atômico. Era 238, perde 4 para 234. Era o número atômico 92, perde 2, fica 90. E se transforma, então, em tório, que é um novo elemento que emite a partícula alfa, tá? Tá bem? Essa aqui é a mais a menos delas, tá? Até mesmo. Tá? Então, essa é a primeira lei da radioatividade, onde vai perder 4 números de massa e 2 de número atômico, tá bem? Vamos lá, então. Essa é a representação. Então, essa aqui é uma questão do Enem de 2021, fazendo o seguinte: com a descoberta das emissões de energia do rádio 226, né, por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa, ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, o núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se o núcleo mais estável, que a gente chama de núcleo fibro, tá? Se o núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, qual é o número de massa do núcleo fibro, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ele vai perder 2 partículas alfa. Então, vamos lá. Rádio. O rádio era 226, o número de massa dele, e ele perdeu 2 partículas alfa, que é 4 e 2, 4 e 2. Qual é a massa final? Exatamente. Porque ele vai perder 4 aqui, fica 222, perde mais 4 aqui, 218. Tá? Só isso. Tudo bem? Os meus alunos de cursinho, a maioria, ao visualizar essa questão, não viram que ele falava sobre 2 partículas alfa. Aí se ele falar 13 é 13 e aí assim vai, tá? Isso. A maioria ficou aqui, apertado nele. Mas tá. E era uma questão que era considerada fácil, aquela que você tem que acertar. Faz bastante sentido, tipo, a dinâmica deles. Não tem como tu acertar as difíceis se tu acertar as básicas. Fazer isso numa linguagem. Sim, você tem que focar, Não né? tem como. Porque, por exemplo, podem perceber, o que mais me preocupa no Enem, é a estequiometria, tá? Vou ser bem sincera. Porque tem umas estequiometria que são tipo, pá, beleza, tu botou 1000 quilos aqui, saiu ali, qual é o rendimento? Beleza, a gente faz uma regra de 3, faz aqui. Agora, aquela do chumbo, que eu nunca vou esquecer. Eu li a metade, eu tinha que voltar nela. Lembra aquela que dizia, ó, chumbo, isso aqui de chumbo, isso aqui tinha todo. Ela tinha rendimento, tinha pureza, tinha milhares de coisas na questão. Não tem como tu acertar uma questão daquelas. Né? Mas geralmente as que têm cálculo são consideradas difíceis, né? Porque aí às vezes não pontuam, assim, tipo, as que tem mais, essas que Então, tem mais cálculo, essas de estequiometria que tem mais cálculo, assim. Porque geralmente é uma coisa que às vezes nem dá tempo. Não, tem como. Eu fui no meu primeiro Enem, foi muito bacana. Eu não fiz nada de matemática. Deixei tudo de prática. Eu chutei, quando eu olhei, tipo, 30 minutos, né? Tinha que passar para o gabarito, então, e aí, claro que tu volta. Não, mas acho que eu sei, vou tentar de novo. Na verdade, tipo assim, quanto mais tu sabe, no segundo dia de prova, quanto mais tu sabe, mais difícil é de tu ver o tempo. Porque quando tu não sabe, tu vai fazendo ali as que tu sabe, as outras vai chutando ali, tu consegue terminar quando tu sabe, tu quer fazer o cálculo de todas. Só que não tem como, às vezes não dá. Não dá, tem que selecionar. Bom, olha só, pessoal, o elemento também do Enem, tá? Esse material foi preparado do Enem, não foi preparado por todos os vestibulares que vocês fizeram, mas a folha de atividade eu fiz com todos, tá? O que vocês vão fazer? O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando apenas uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para decaimento, né, é tório se transformando em rádio. Então, olha só, ele está perguntando qual é a partícula que foi emitida aqui. Qual é a partícula? Porque olha aqui, 230 para 226, ele perdeu 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Tá? Então, por isso que eu sei que é particular, 4 e 2. Tá?
Beleza, então. As partículas beta, gente. Essa aqui, então, tá? Tem uma particularidade. O que acontece nesse quesito, né? Na verdade, são elétrons que são atirados, tá? Mas aí tu me pergunta, como um elétron se a reação é nuclear? Bom, é isso que a gente vai analisar agora, tá? Então, aqui, ó, a representação da beta, ele não perde nenhuma unidade de massa, mas ele ganha um próton, tá? Tudo bem? Ele vai ganhar esse próton. Gente, como não tem elétron dentro do núcleo, a teoria mais aceita é que um nêutron se desintegre em 3, tá? Emitindo, então, um pósitron, um elétron e um neutrino, tá? E aí, por isso que a reação é eletrônica, mas gerada a partir do núcleo, tá? Bom, essa é a segunda lei da radioatividade. Quando a massa é inalterada, tá? Continua a mesma massa, só que ganha o número atômico. Eu aposto esse ano, porque sempre tem uma de radioatividade e é sempre alta. Sempre, né? Claro que a gama... meia vida. Ou meia vida. Achei A minha chique. vida é uma porrada, eu tive que dar uma... Oi, como é que é? Achei chique o teu coisinha que tu montou. Vai aparecendo assim. As coisas. Vai, isso tem que ter tempo. Aí do nada pulam os elétrons. Isso que é o bravo, o bravo é o tempo para fazer tanta coisa, né? Mas eu com 4 filhos, pai, mãe, doente, cachorro, marido, casa, tudo, olha, tem que ter tempo. Mas acho que de todos que mais incomoda é o marido. Mas eu também não sou boa, coitado. É o que eu dou menos atenção. Namorado é assim, ó, tu chega, tu não quer assunto mais, ele quer atenção. Aí tu tá, me deixa em paz. Bom, vamos lá então, pessoal. Essa aqui ela é muito mais intensa que a alfa, tá? Mas claro que a gama vocês vão ver que é a mais potente delas, tudo bem? Vamos lá então. A emissão gama, gente, é a que é utilizada para tratamento contra o câncer, tá? Essa é aqui. Então, para você ter uma ideia, as ondas eletromagnéticas são muito semelhantes, a velocidade é semelhante à da luz, tá? De tão potente que ela é. Tudo bem? Então, ela não altera a massa e não altera o número atômico. Vamos lá, então. O negócio é tenso, a velocidade é igual à da luz, altíssimo poder de penetração, atravessa milhares de metros de ar, tá? São necessários 5 centímetros de chumbo concreto para se proteger, por isso, quando vai fazer o raio-x, o radiologista vai te organizar aqui, ele vai para uma outra peça para ligar o aparelho, porque ele tem que estar protegido por uma estrutura concreta, tá? Porque senão ele fica tomando radiação o dia inteiro. Agora, claro, tu vai tomar radiação porque tu tem que fazer o exame, mas é uma vez que tu faz, né? Agora, imagina a pessoa, o profissional todos os dias aí, e tem que ser protegido, tá? E muitas vezes, quando a gente vai fazer raio-x de dente, eles vão a gente dar um colete de chumbo para a gente não tomar radiação em outras partes do corpo que não são necessárias, tá? Não, mas assim, eu sempre achava que no combate ao câncer era alto, justamente pela gama ser muito poderosa. Né? Mas a Rafa não passa nem pela pele humana. Ela tem que atravessar. Porque a gente usa a gama, inclusive, para esterilizar remédio, tá? Que ela é muito boa para isso. Ela desnatura a proteína que nem a clorofina faz. Desculpa, a clorofina é a marca, né? Do cloreto de sódio, tá? Então, tipo, ela desnatura a proteína. Tu pode esterilizar até comida com radiação, tá? A gente faz, tipo, tem comidas mesmo, tem comida e ela é extremamente segura. Porque, tipo, nada nem ninguém tem poder de armazenar energia nuclear, tá? Tipo, a única coisa que armazena é o próprio elemento químico que armazena. Mas depois que ele fissura o núcleo ali, já era. E tu não tem como armazenar, entendeu? Guardar em ti. Eu vou tomar radiação e fazer quimioterapia, radioterapia e vou ficar radioativa. Possível, tá? Certo? Vamos lá, então. Gente, olha só pra vocês terem uma ideia, né? A folha de papel para a radiação alfa, 2 litros de chumbo para só a beta, e a gama, assim, que ela precisa de 6 centímetros, tá? No mínimo, para poder parar essa radiação, tá? Bom, só você ter, o que a gente vai falar agora é o tempo de meia-vida, que é o que sempre aparece em prova. Eu tive que fazer uma seleção para vocês, porque, sabe assim, quando era várias, aí de várias, eu fiquei enjoado de fazer tanto. Se vocês quiserem aquilo completo para treinar em casa, eu faço esse arquivo, tá? Mas fiz uma seleção para não ficar tão pesado para vocês. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que cada elemento químico leva para perder metade da sua massa, tá? Então, ele tinha 100% da massa,
passou o tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida varia conforme o elemento químico em questão, né? Tipo, o criptônio leva 93, né? Leva 1,3 segundos, o urânio 239 leva 23 minutos e meio, o iodo é utilizado para fazer tratamento contra a tireoide, né? A tireoide leva 8 dias, o carbono 14, pô, esse aqui cai em prova, tem um doido, né? Porque a gente compara o carbono 12 do gás carbônico com o carbono 14 para fazer a datação de fósforo, né? Por isso que sempre cai. O plutônio leva 24 mil anos e o urânio 45 milhões de anos, tá? Milhões, não, olha, bilhões, perdão. Tá? Vamos lá, então. Terremoto e tsunami ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 da sua massa inicial é de quantos dias? Bom, vamos lá então. Tem várias maneiras de fazer, tá? Eu gosto de fazer ou estipulando um valor e fazendo, ou eu tenho a massa, vou dizer então que é o inteiro, que é 1. Quando passa 8 dias, ele vai desintegrar metade, né? Então aqui eu tenho 8 dias, se desintegrar metade. Quando passa mais 8 dias, ele vai desintegrar metade, 1/4. Quando passa mais 8 dias, ele desintegra de novo a metade. Quando passa mais 8 dias, vai chegar a 1/16 da massa inicial, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu quero saber quantos dias ele leva para acontecer isso. Então, ele leva 8, mais 8, mais 8, mais 8. Ou 8 vezes 4, né? Beleza? Então, a gente tem 22 dias, tá? Bom, gente, vamos lá. Imagina se pede aquele lá de 40, sei lá quantos. Bem, Aí eu não faço. mas é que o tempo de meia-vida, geralmente são É poucos. fácil. Eles sempre eles botam 5 no meio. Eu já vi no máximo 5 meias-vidas, assim. Tá? Eles eu boto muito. Tá? Bom, vamos lá então. Glicose marcada com nucleídos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia e de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, tá? De acordo com a equação nuclear. A partir da injeção de glicose marcada com esse nucleído, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11 e massa em miligramas de nucleído restante após a aquisição da imagem mais próxima D. Bom, ele tinha 1 grama, certo? Ele disse que tinha quantas meias-vidas? 5. Então, ele quer saber ao final de 5 meias-vidas qual é a massa restante. Só isso. Agora me diga, quando passa uma meia-vida, quantos gramas tem? Perde a metade, né? Então fica 0,5. Passa mais uma meia-vida. Isso. Não tá ficando limite, é esse. Tá, então aqui tem a primeira, aqui tem a segunda meia-vida e aqui a terceira. Certo? Pega a metade, fica 0. Né? Tá. Passa a quarta meia-vida. 6,06. Eu acho que é metade desse. Nem se for mais que isso. Mas você parei. A última meia-vida vai ser 0,0. 325, né? Tá, mas aqui está em gramas e ele quer a resposta em miligramas, tá? Então, aproximadamente 31,3. Acho que não é difícil, né, gente? Bem de boas, tá? Acho que a gente pode começar. Acho que o mais difícil é fazer esse cálculo. Né? Ainda mais que nós estamos acostumados a calculadora para tudo. Nervoso, agora eu já passo mais um.
Ai, a gente podia ter campanha também. Eu também acho. Vou confessar uma coisa para vocês. Bem serinho. Tá, eu dou aula de soluções, tecnometria, acho que não é fácil também. 500 milhões de anos sabendo a mesma coisa, né? Tem que saber alguma coisa da gente. Um dia a guria trazendo. Tá, só um pouquinho. Era aula particular. A gente fez, deu certo a calculadora, mas agora me ensina a fazer esse cálculo na mão. Gente, era de dividir. E aí, sabe assim, faltou um número, tá? Fechei um número, peguei, faltou sei que eu posso botar outro zero, vou botar outro zero, azar. Aí eu fui tentando, sabe o que eu tive que fazer? Eu fui tentando lembrar como é que se fazia a mão. Eu não lembrava mais. Olha os que chega. Às vezes na hora da prova me dá uma... Às vezes me dá, tipo, uma vírgula. Será que dá pra botar 0, vírgula? Às vezes vai também dar até uma loucura, assim, na prova. Tu tá fazendo coisa há tanto tempo. Eu acho que tu tem que saber tanta coisa que não tem porque eles não deixarem de usar uma calculadora. Porque se tu não souber uma fórmula, uma coisa assim, não vai dar nada. Só queria dizer a vocês uma coisa que eu achei interessante. Dentro de um reator nuclear se faz fissão nuclear, fissura. A fusão não existe, tá? A fusão só existe lá no Sol, numa temperatura de 5 milhões de graus Celsius, tá? Então, dentro de um reator nuclear, a gente só tem a fissão, tá? Fissura no núcleo, tudo bem? Então, tipo assim, vamos botar. Um nêutron vai bater em outro átomo, que vai liberar outros elementos químicos, que vão liberar outros nêutrons, que vão bater em outros átomos, que vão liberar novos elementos mais nêutrons, que vai bater em outros átomos. Isso a gente chama de reação em cadeia. Tá? E que perguntava assim, a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. O fragmento de poema do autor refere-se a uma bomba atômica de urânio. Então, a bomba atômica, qualquer coisa, é sempre fissão. Fusão nunca terá a nível humano, digamos assim, tá, gente? Então, a nível humano é só fissão nuclear, aonde a gente vai liberar um nêutron, né? Libera nêutron que bombardeia outros núcleos para continuar a reação em cadeia. Bem? A fusão, como é que você acontece no Sol, uma energia de 5 milhões de graus Celsius, então, para de cogitação, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Já mandei esse slide. Posso mandar? Não tem problema. Eu só queria ver essas últimas com vocês, que eu acho muito interessante. Assim, ele dizia assim, não se esqueça de fazer o exame de toque de mamas, né? Então, além do risco de acidentes, como referenciado na charge, o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia associada às usinas termonucleares é o quê? Tá? Quais são os riscos? Primeiro, eles não sabem o que fazer com lixo atômico, tá? A atual solução é colocar em caixas de madeira e concreto e tiro no fundo do mar, tá? Então, tem o risco eles não sabem fazer com lixo, tem o risco de acidentes e também tem, se você estudar geografia, é a questão do poluição térmica. Porque toda a água que entra ali para fazer o resfriamento do reator, ele volta para o mar. E a água volta pelando de quente. Isso acaba interferindo no ecossistema, tá? Então, são esses 3 riscos. Tá, gente? Então, os problemas, então, é o destino final. Não se sabe o que fazer com o lixo nuclear. Outra pergunta. Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, sua alta energia de penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Já as partículas betas têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele. Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radiativa é exposto ao risco de transformar-se num corpo radioativo? Não. Absorver a radiação e armazená-la, emitir radiação contaminada às pessoas, sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer. Sim. Tá? A outra, gente. Falta de conhecimento. Essa é a última, tá? Volta ali na E. Claro. Transportar a radiação e contaminar os ambientes. Isso aí seria na transmissão da água? Teria alguma forma disso acontecer? Não. Porque ele está falando assim, um indivíduo radiado. Está perguntando da pessoa que sofreu a radiação. Não, sim, eu entendi. Só que, tipo, em outro caso, que não fosse uma pessoa, tem como isso acontecer? De transportar a radiação? Sim, tem. Aconteceu em Chernobyl, quando as nuvens radioativas percorreram a Europa, né? E até hoje, né? Tanto é que tu não pode entrar lá, tipo, sem proteção. A última pesquisa que eu tinha feito sobre Chernobyl, que eu vi que está rolando excursão para lá. Sim. Tu tens o tempo máximo de 2 horas de passeio. E tu tem que andar com os aparelhos, né? Passeio de ter mais injeção, de ter menos. Imagina, gente, paga tanto lugar para passear, vai escolher. Pagar para desenvolver um câncer.
Mas tem gente que paga pra ir, tipo, pra Coreia do Norte, pra semana. É, o cara não tomou, agora mesmo tem um cara só no... Os do submarino pagaram. Ai, que loucura. E ele Aí continua aí, cara, tu vai, paga, gasta todo o dinheiro que tu tem, bum, nos Estados e a Unidos, mesma não, empresa não, já não. lançou para o próximo ano quem quiser ir O pra... pobre não cansa de sofrer. A mesma empresa já lançou para o próximo ano outra inscrição, e já está lotado. Só que ele tem. Tu tá falando daquele submarino, É. né? Ah, só que aquilo ali tem uma coisa muito estranha. Como é que aquilo implodiu pra dentro e não tem restos de nada? Mas é isso que acontece, Mirão. É isso que acontece. Só que tu viu que tem muita gente falando que eles não estavam dentro do submarino? É, eu ouvi falar que eles caras... A gente tem as teorias, né? As teorias, né? Simplesmente evaporaram, assim. Sim, mas tem muita gente Eles Fizeram um levantamento das contas bancárias de um deles lá que ficava quebrado, né? É. E que aí foi uma estratégia dele Isso eu vi também. sumir, né? Tem muita gente que diz que eles não Ah, mas cada tiveram. um tem um também, né? E foram demandaram para outros países para não ter. Vai saber, né? Bom, Também tá. Essa última aqui rapidinho, olha só. A falta de conhecimento em relação ao que vem ser o material radioativo, com quais os efeitos, consequências e uso da irradiação pode gerar um medo e a tomada de decisão equivocada, como apresentado no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se transportar material médico por portar um certificado de esterilização por irradiação. Tá? A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois o material é incapaz de acumular radiação, tá, gente? Não se tornando radioativo tecido irradiado, tá? Pode transportar, sim, não tem porquê. Bom, gente, aonde fica a luz? Ela tá. Tu não viu, agora falando desse submarino, a mulher que foi a Diga pra nós. tem no Instagram dela que ela visitou e viu os vídeos do negócio. Ela Visitou aonde? Visitou o quê? Tem o o que aqui. Titanic. Ela foi Eu Não sei se vi. Não sei, Agora tem- estava vendo meu filho mostrou um vídeo no TikTok, mas o TikTok também. O cara tomou 20 ml de uma água radioativa. E agora eu vi. Tem um filme, você chegaram a ver o filme que fez o Titanic, que ele desceu mais de 43 vezes lá para baixo para historiar o Titanic. Eu vi que estava na Netflix. Eu vi. Mas É muito bom de ver o filme, é bem legal. Os Porque fantasmas. tu vê que a proteção é totalmente diferente. Eles nunca desciam em um submarino, tinha que ter vários. Porque se um desse problema, eles conseguiam puxar Se eu rapidamente. tivesse dinheiro, eu ia muito fácil fazer isso. Ai, eu não sei, eu acho que eu ia pânico. Tipo, eu não sei como é que Meu Deus, a gente deve conhecer já o mundo inteiro. Eu ia começar a fazer isso. Ir pra lua, eu ia fazer essas coisas se eu tivesse dinheiro. É que nem o Elon Musk, ele não foi dar uma bandinha lá foi dar uma bandinha lá com a NASA lá e voltou. Sim, então. Isso eu faria. Cara, eu faria mais do que Sim, então, muito isso. O Elon Musk Ele tirou o espera principal 15, top 20 do anos. Twitter, o passarinho azulzinho, meu Deus. Eu vi no Ai, Elon Musk. não, nada a ver. Ficou muito ruim. Eu não mais do Twitter do que eu Botou um X. É muito feio. Aí não é mais tweets, é repost. Vai. Tá, né? né? Vamos lá. Eu já vou deixar com vocês, já que fica só 15 minutos mais da aula. Eu já vou deixar as atividades para vocês adiantarem. E quantos negócios É muito não ter mais com o que gastar. Tá, mas tem uma pesquisa de quantos coisas deles explodiu tentando decolar? Porque não foi vários. Mas daí é tudo. Frias e bris. Você injeta dinheiro nisso. Nós vamos fazer junto. Eu acho que melhor não tem para vocês fazerem sozinhos, mas é para vocês lerem as coisas. Tem outra lista para semana que vem. Pode ser? Pode. Mas aí é só de tabela. Aí eu botei os vestibulares que vocês vão solicitarem, tá? Aí na próxima semana a gente trabalha com propriedade periódica, NOx e redox. Estequiometria. A gente fez eu e a Isis, a gente fez um cronograma para vocês. Peraí, deixa eu dar um minutinho. Mas se vocês preferirem fazer juntos, a gente vai junto. Eu vou até saber quanto que a gente vai. Eu acho que também a gente está parecendo uma vida, né? Só com a dúvida. Porque às vezes, fazendo junto, a gente acha que a gente sabe. Depois no grupo, claro. É para fazer em casa isso ou para fazer agora? Pois é, agora a gente bota, a gente pode adiantar, né?
Qual delas é pra fazer? A radioatividade? Atividade primeiro. Aí a tabela é tema. Bom. Então, tipo assim, a gente vai trabalhar. Tá. Tabela agora, depois vou terminar a tabela, propriedades, NOx, tudo na semana que vem já. Depois eu entro em funções inorgânicas, que é ácidos, bases, sais e óxidos. Depois a gente entra em estequiometria, na semana do dia final de agosto. Vocês viram a diferença tipo, da dificuldade, por exemplo, uma prova de 2001 aqui, do Enem, era uma pergunta bem básica. Nós já estamos se ralando aqui. Não, o Enem no ano passado foi ridículo. O natureza, eu fui muito mal. Mas Qual foi essa parte? Horrível em química. Tchê, eu tenho até vergonha de falar. Já foi. Muito mal. Já foi. Eu também fui. Mas, Muito mal. nossa, não parece. Qual foi a média de vocês? Todos falamos, não dá nada. É, A minha foi 640. Péssima. Foi 600. A minha. Eu nem lembro. Não sei como foi. Mas foi por aí. Tá, mas não vou me salvar, 900, mentira. Tá bom. Tá no caminho. Sem graça. Tá no caminho. amiga, tu não quer parar de gravar? E o mano? Já parou? Ah, não, lá no